vamos falar sobre a tireoide, uma das mais importantes glândulas do nosso corpo e que regula todo o nosso metabolismo. Você ouviu falar, né? Mas agora nós vamos falar sobre a sua alimentação e como ela influi na saúde dessa glândula com a nossa queridinha, já barrigudinha, tão do bem, tão bonitinha, a nutricionista Carol Santos. Boa noite, meu amor. Está muito bonitinha. Eu vou dizer, Carol, eu sempre achei que mulher grávida fica mais bonita. Mas você... Olha que coisa. Obrigada, Rony. Tudo bem? Graças a Deus. Tudo bem, meu amor. Tudo ótimo. Você vê? Agora parece mesmo que você engoliu um caroço de laranja, né? Você vê? Bom, Carol, essas coisas eu convivo, de certa forma, lá com a tua amiga, você sabe que tem síndrome de Hashimoto e tem que tomar todo dia, enfim. Mas eu queria que você me explicasse quais são as funções da tireoide. A tireoide é uma glândula, né, que secreta hormônio. Esses hormônios desempenham funções muito importantes, né, em todos os órgãos do nosso corpo, né? Então, dentre as funções principais, a gente coloca desenvolvimento de alguns tecidos, como o sistema nervoso central, que é fundamental desde o período pré-natal até a infância. O iodo, exatamente, a tireoide tem esse efeito importante. Fora isso, regulação de temperatura corporal, consumo de oxigênio, frequência cardíaca, metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras, e também desempenha a função, os hormônios, ajudar a secretar, a formar os hormônios, vários hormônios e fatores de crescimento. Então, é muito importante a tireoide, né? A gente não tem noção de como é. Quando uma pessoa tem uma disfunção, ela começa a ter vários sinais e sintomas, vários. Só que é o seguinte, né? Com relação a distúrbios de tireoide, o hipotireoidismo é o mais comum de todos e acomete mulheres e homens, diversas faixas etárias, principalmente mulheres e homens que já têm um quadro de tireoidite autoimune ou tireoidite Hashimoto também chamado. Daí a importância de você fazer uma avaliação no médico anualmente, isso é fundamental para fazer, né, uma avaliação médica, clínica, exames laboratoriais, né, para detectar, né, doenças ou distúrbios, enfim. 6 em 6 meses. Exatamente, isso é muito importante. Mais ainda importante quem já tem um distúrbio, né? Que muitas vezes tem que ir a cada 3 meses, enfim. E também fazer uma avaliação nutricional com o nutricionista para ajudar a melhorar carências nutricionais, a tratar, a detectar se há hipersensibilidades alimentares que também podem prejudicar a saúde da tireoide e também trabalhar com a nutrição melhorando o funcionamento do fígado, porque o fígado é um órgão onde principalmente ocorre o metabolismo dos hormônios tireoidianos. E também, fora que o fígado, imagina, né? A gente tem que ter o mínimo possível de toxicidade para ele, num caso de uma pessoa que já tem uma tendência a desenvolver um distúrbio de tireoide ou uma doença de tireoide, ou quem já tem. Então, assim, evitar fumo, agrotóxicos, corantes, conservantes. Então, lembrando daquela coisa que a gente falou, da alimentação ser o mais caseira e natural possível. Isso faz toda a diferença, né? E também tratar a saúde do intestino, porque o intestino é um órgão muito importante. Quando a pessoa tem uma má alimentação ou tem uma alimentação, um problema intestinal, uma irregularidade no funcionamento do intestino, gera uma disbiose, que é o desequilíbrio da flora intestinal, e isso daí acarreta em prejudicar a absorção de nutrientes importantes para o funcionamento da tireoide. Então, o nosso organismo tem que estar funcionando como um todo, desde o trato gastrointestinal, você precisa ver, desde a boa mastigação até a boa absorção e utilização em nível celular, para ter um bom metabolismo, né? Então desde o mais simples até o mais complexo. A gente tem que agir como tratar a causa do problema muitas vezes. Muita coisa, tireoide. E por que falam tanto em iodo, Carol? O iodo, primeiro, né? A tireoide é uma glândula que concentra a maior quantidade de iodo no nosso corpo inteiro, né? Por quê? Porque o iodo é fundamental para produzir os hormônios da tireoide. Ele é a matéria-prima que é fundamental. Os distúrbios de tireoide estão muito relacionados a deficiências de iodo, né? Então, agora, também vale ressaltar
que já tem estudos mostrando que o excesso de iodo também pode prejudicar a saúde da tireoide, né? Porque pode gerar uma infiltração de linfócitos na glândula, gerando doença autoimune, né? A tireoidite autoimune, detectando já os anticorpos tireoidianos no sangue e possível hipotireoidismo futuramente. Então, a ideia é ter um equilíbrio na produção, nos níveis de iodo no nosso organismo. Então, essa é a grande chave da questão, é o equilíbrio. Vamos começar então pelo... Isso aqui é sal iodado, né? Você quer uma água? Não, obrigada, Você está engasgada? Não, é que eu estou um pouquinho... Está um pouco ressecada as vias aéreas, enfim. Esse sal iodado? O sal iodado. O sal iodado, Rony, em primeiro lugar, né? Por que o iodo ele foi acrescentado, né, no sal na década de 70, em 1974, para justamente melhorar a deficiência de iodo da população. E realmente ajudou muito. Qual que é o grande problema? As pessoas que excedem no sal de adição, comem muito alimento já muito salgado, industrializado. Isso, além de prejudicar pelo excesso de sódio, também pode prejudicar excedendo no iodo, que a gente entra naquela questão que a gente comentou, que excesso de iodo também não é bom para a tireoide. Então, tudo no equilíbrio. Então, aqui vai a dica, não exagerem no sal, entendeu? Porque muitas pessoas colocam muito sal, né? Porque a iodado acha que vai ajudar. Vai ajudar, ou mesmo porque gostam mesmo, entendeu? Então, é legal melhorar o paladar com outras coisas, né? Com ervas e tal. Bom, não é só o sal iodado, né? Outras fontes de iodo existem, né? Uhum. Então, primeiro, a gente vai falar aqui, porque o que acontece, né? As pessoas acham que o sal iodado é a principal fonte de iodo da dieta. E não é isso. E não é assim. Só que assim, a nossa alimentação, normalmente, ela não compõe esses alimentos na rotina, né? Então, assim, as melhores fontes de iodo, de melhor biodisponibilidade, melhor absorção, utilização, são os peixes, algas marinhas e frutos do mar. Então, aqui está o camarão representando um peixe. Que tem o salmão. Exatamente, o salmão. Só que vale também ressaltar um outro ponto, que já tem vários estudos mostrando que a intoxicação por mercúrio também pode levar a doenças na tireoide, tá? Porque o mercúrio, ele aumenta a produção de radical livre na glândula, diminuindo a produção de hormônios tireoidianos. E os peixes, tem vários peixes que são intoxicados por mercúrio, né? Infelizmente, o nosso meio ambiente está contaminado, né, por metais tóxicos e há alguns peixes que a gente tem que limitar um pouco mais o consumo, tá? Por exemplo? Então, primeiro, os peixes mais predatórios, como tubarão, peixe-espada, cavalinha, a gente tem que limitar até uma vez por mês. E peixes de risco médio de toxicidade, atum, garopa, corvina, cavala, até uma vez por semana. Tá? E o atum é muito consumido, por isso que eu estou falando principalmente por ele. Então, mas fica o aviso para tomar cuidado só com excessos, embora o peixe seja muito... A gente sempre fala do peixe aqui, né? Mas em questão de toxicidade de mercúrio, a gente tem que tomar cuidado. Bom, o que você está botando também? Está dando chute? Ela dá bastante. Acho que ela está empolgada aqui. Estou vendo o Rony, estou ouvindo a voz do Rony. Oh, meu Deus. Fiquei emocionada, Rony. Sobrinha neta. Eu adoro isso aqui, você sabe. Você sempre fala e sempre que você traz eu como. Castanha do Pará. É uma também delícia. Iodo? Não. A castanha do Pará e o germe de trigo, que é uma outra fonte de selênio, tá? Porque a glândula tireoide também concentra a maior quantidade de selênio em relação a todos os tecidos do corpo. Por quê? O selênio é muito importante para o metabolismo dos hormônios da tireoide e para proteger as células da tireoide contra o estresse oxidativo. A deficiência de selênio no corpo está relacionada com câncer de tireoide. Então, aí vai a dica. Consumam alimentos fontes de selênio. A castanha do Pará e o germe de trigo são boas fontes, fáceis de serem encontradas e de ser agregadas na dieta, tá? Estou vendo aqui feijão, estou vendo aqui carne. Isso. Aí também a gente agregaria o frango e o peixe também, que são fontes de zinco. O zinco é importante para fazer a conversão do T4 em T3, que é o hormônio mais ativo, né, para estimular o metabolismo. E também tem o ferro, né? Então, tem níveis baixos de ferro no organismo, como na anemia ferropriva, também diminui a produção dos hormônios tireoidianos, tá? Isso porque o ferro é cofator da tireoperoxidase, que é uma enzima que ajuda a produzir,
que produz os hormônios tiroidianos. Então, deficiência de ferro diminui a produção de hormônio tiroidiano. Então, é importantíssimo o consumo de carne, frango, peixe e feijões, né, no geral. Muito cuidado com mulheres em idade fértil, gestante, crianças, principalmente as crianças que ainda é um problema de saúde pública, né, anemia por deficiência de ferro. Então, tomar bastante cuidado. Bom, vegetais verde escuro que você gosta muito, eu também gosto. Isso. E os amarelo alaranjados, né? Que aqui tem pimentão, manga. Exatamente, isso são fontes de beta-caroteno, né, que são precursores de vitamina A no nosso organismo. Isso. E também a gente coloca a gema de ovo aí. Gema de ovo eu gosto de falar, Rony, porque a gema de ovo muitas pessoas comem a clara e tiram a gema, né? E a gema de ovo tem as suas propriedades, que a gente já comentou várias vezes aqui, e que vale ressaltar, porque a gema de ovo tem a vitamina A pré-formada, que é o retinol, e a deficiência de vitamina A, juntamente com a deficiência de iodo, pode levar também a disfunções de tireoide. Então aí vai a dica para não tirar a gema do ovo, consumir 3 gemas por semana, tá ótimo, né? Já vai agregando e consumir as verduras verdes escuras e as frutas, legumes amarelo-alaranjadas, que são tão importantes também para a saúde. Por causa do beta-caroteno. Temos aqui um couve-flor. Isso, brócolis. Isso. Aí, couve-flor, brócolis, repolho, rabanete, nabo, couve de Bruxelas, né? São alimentos que têm uma substância que chama, na verdade, são substâncias bociogênicas, né? Quais são essas substâncias bociogênicas? Não sei, Carol, juro isso. Então, são glicosídeos cianogênicos. Essas substâncias, elas impedem, elas inibem a utilização do iodo para formar os hormônios da tireoide. Então, isso prejudica a função da tireoide, gera um processo, uma atividade antitireoidiana. Então, normalmente tem estudos mostrando que o cozimento dessas verduras, desses legumes, dessas hortaliças, diminuem esse efeito. Mas quem já tem um quadro de hipotireoidismo ou um Hashimoto, deve consumir esses alimentos com um pouco de cautela, porque tem gente que come todo dia, brócolis, couve-flor, repolho, enfim. Então fica o aviso aqui não é para cortar da alimentação, mas para diminuir um pouco o consumo, não consumir com tanta frequência. Soja? Também, efeito bociogênico, né? Lembrando, juntamente com a deficiência de iodo, ela pode levar à diminuição da produção de hormônios da tireoide. Então, muito cuidado com o consumo de soja, como a gente sempre fala aqui, né? É verdade. Sem exagero, com equilíbrio, variando com os outros alimentos. O que é isso aqui, Carol? O chá verde. E? O chá verde também. As catequinas do chá verde também podem ter efeito bociogênico, também podem diminuir a produção de hormônios da tireoide, né? Então, tendo efeito, uma atividade antitireoidiana, diminuindo também a função da tireoide. Então, o que acontece? Aquela pessoa que tem um hipotireoidismo, está acima do peso, e ouviu que o chá verde ajuda a emagrecer, que de fato ajuda, mas aí não é interessante por causa da tireoide. Então, tem que tomar muito cuidado, consumir com muito equilíbrio e ser bem orientado por um nutricionista para não prejudicar a função da tireoide. Só para encerrar nosso papo, naquele teu fã ardoroso que você tem hoje, me encontrei coincidentemente com ele. Me dá seu nome que eu vou falar com a Carol. Chama-se Décio. Ele não perde nada. Que legal. Adora você. Que legal. Olha, por isso que as pessoas gostam, que você está, sabe, é uma coisa que não é didática, mas ao mesmo tempo é simples de entender. Você é tudo Imagina, bom. Rony, obrigada, viu? Olha, que imagina, só para lembrar o seguinte, a minha sobrinha, Carolina Santos, quinzenalmente está aqui com a gente, sempre às quartas-feiras, colabora com todo o seu, com informações importantes sobre saúde e alimentação que você sabe. Quer marcar uma consulta com ela? Vou te dar um monte de telefones, começando 2276-5413, tem o 2649-0682, tem o 5594-4919 e também aquele site muito bonitinho que você gosta, e eu também, que é o www.nutrisantos.com.br. Isso aí, Rony. Obrigado, muito amor obrigada, meu. viu? Fica com Deus. Muito Vai obrigada. com ele. Tá bonitinho. Você viu? Oh, tá enorme já. Beijo, Obrigada, beijo. Rony. Obrigado, amor. Fica com Deus. Obrigado.